um inverno rigoroso do norte da Itália e sul da França, o que é que eles estudavam? 2 conteúdos, a Bíblia e a natureza. E é através do estudo da natureza e da Bíblia que eles se preparavam para ser pastores valdenses. Os valdenses tiveram a tradução da Bíblia para o vernáculo, para a sua língua, muito antes que o Wycliffe traduzisse a primeira versão para o inglês, ou Lutero para o alemão. Eles já tinham a Bíblia na sua língua. Eles traduziram. Pois bem, ao longo dessa história da Idade Média, a palavra de Deus foi perseguida, mas Deus teve um povo que a manteve viva. Agora olha o que diz o verso 6, falando sobre a palavra de Deus ainda, as 2 testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Você está lembrado de algum fato da história bíblica em que as águas se converteram em sangue? Maria, me ajuda aí. Aonde foi esse evento? As pragas do Egito. Não teve uma delas que aconteceu isso? Exatamente. As águas Se transformaram em sangue. Não foi pela palavra de Deus que isso aconteceu? Exatamente. Deus falou para Moisés, e Moisés foi lá e falou para Faraó, ele não libertou o povo, veio a praga. Exatamente. Não foi a palavra de Deus que mandou que as águas virassem sangue? Exatamente. Onde é que você se lembra de um outro evento em que a terra foi ferida com flagelos, com pragas? No próprio Egito. Lembra que vieram primeiro as rãs, depois vieram os gafanhotos, pragas sobre a terra. E essas pragas aconteceram porque a boca do Senhor havia dito. Então a palavra de Deus tem poder de fazer isso. É o que Apocalipse está dizendo. Agora olha para o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, primeiro falou que elas profetizariam por quanto tempo? 1260 anos, certo? Agora o verso 7 está dizendo, quando elas tiverem concluído o testemunho, ou seja, passado esse período, terminou os 1260 anos, quando elas tiverem concluído, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você está acompanhando em casa? Entendeu o verso? Tem coisas no Apocalipse que não são fáceis de entender, mas nós já explicamos aqui que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso nós temos que buscar na própria Bíblia entender os detalhes que aqui está sendo dito. O primeiro detalhe aqui é o seguinte: quando tiver concluído o testemunho que deve dar, e no verso anterior já foi dito que o testemunho seria por 1260 anos. Qual foi o ano que terminou os 1260 anos? 1798. Aí terminaram os 1260 anos de supremacia papal. Eu já disse para vocês que evento aconteceu nesse ano, que terminou com a supremacia dos papas. Qual foi o evento? O Papa foi deposto, isso mesmo, Guilherme. Foi a prisão do Papa Pio VI, que foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. Ou seja, o Apocalipse está dizendo, concluído o testemunho que devem dar, pós 1798, porque aí terminou os 1260 anos que elas estariam profetizando, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, as vencerá e as matará. Quem é a besta que surge do abismo? Quem você acha que é o que odeia a palavra de Deus, que quer destruí-la? O próprio Satanás. A besta que surge do abismo é o próprio Satanás. Agora, o diabo não vai vir aqui na terra, pegar uma Bíblia uma por uma e destruí-la. Ele vai usar quem? Instrumentalidades humanas. Ele vai usar gente. Ele vai usar algum homem para cumprir os propósitos dele.
Então, como que quem o diabo usou para matar a palavra de Deus, para destruí-la? E aqui está dizendo que ela ficará estirada na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que aqui aparece a expressão Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado? Aonde Cristo foi crucificado? Jerusalém. Não foi em Sodoma, não foi no Egito. Então, o que esse verso está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Sodoma foi uma cidade conhecida por sua licenciosidade. Estão lembrados de Sodoma? Qual era o problema de Sodoma? As pessoas eram promíscuas, tão promíscuas que quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa, os homens da cidade vieram atrás desses 2 anjos, querendo ter relações sexuais com eles. Ló ofereceu as filhas. Eu não estou te ouvindo, e ninguém que está em casa está te ouvindo também, Sam. Foi nesse episódio que Ló ofereceu as filhas. E quem eram as filhas de Ló? Diz a Bíblia que elas eram o quê ainda? Virgens. Está lembrada? Isso. Aí Ló disse assim: vocês querem ter relações com os convidados meus? Eles não sabiam que eram anjos, né? Sim. Eram 2 homens. Sim. E Ló disse: eu vou dar para vocês as minhas 2 filhas virgens. O que eles disseram? Não queremos as filhas virgens, não. O Queremos intuito era os homens. poupar os Queremos anjos, os homens que entraram. Já pensou que absurdo? Sodoma era tão imoral que Deus teve que destruí-la. Então, Sodoma era uma cidade caracterizada pela licenciosidade. E o Egito? O Egito foi a nação do mundo que mais se opôs a Deus. Está lembrado, Maria, que você mencionou sobre as pragas? Por que é que Deus foi derramando praga após praga até que entraram 10? Porque o povo resistia, o povo duvidava da existência de Deus. O faraó dizia: quem é o seu Deus que vai vir aqui me atrapalhar? Então, o Egito não aceitava a existência de Deus. Sodoma era licenciosa. E estas 2 cidades estão sendo usadas agora como uma figura para uma outra cidade. Que cidade? A França. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos compreender melhor um pouquinho essa conexão entre essas 2 cidades e a cidade e o país da França. Já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e você já sabe, nós temos um presente especial para você. Nós preparamos uma revista com todos os 18 assuntos que aqui estamos estudando. Se você quiser essa revista, basta ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Se você tem acesso à internet, você mesmo pode fazer um cadastro. O nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí você pode então fazer ali o seu cadastro com os dados postais e num prazo de 15 a 20 dias, essa revista vai estar chegando em sua casa. Nós trouxemos uma para cada um de vocês, né? Depois vamos dar de presente, tá? Vocês já vão levar essa revista para vocês continuarem o estudo também. Quando nós terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito de uma nação que cumpriria o papel profético de Apocalipse 11, 7 e 8. Falamos que na Bíblia Sodoma é símbolo de licenciosidade, o Egito é símbolo de, o que colocaríamos? Ateísmo, né? A crença na não existência de Deus ou desafiando a Deus, e diz também aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Cristo não foi crucificado na França. Eu disse que essa profecia se cumpriu na França, mas Cristo foi crucificado em Jerusalém. E aí como fica? É porque na França, Cristo foi crucificado na pessoa de seus seguidores. Lembra que eu falei para vocês sobre o massacre de São Bartolomeu? Que apenas em cerca de 3 meses, 70 mil cristãos foram mortos. Então, os cristãos mortos na França, Cristo estava morrendo neles ali. Então, os discípulos de Cristo que a nação matou, cumpre esse papel da profecia.
Agora, olhando para a história da França, como que nós podemos encaixar esta profecia? Vocês todos já conhecem um pouco do que foi a Revolução Francesa. Foi, de fato, um momento de turbulência para a nação. A Revolução Francesa foi um fenômeno sociológico. É claro que, a despeito de outros motivos, foi também uma revolta à religião. E por que a nação estava revoltada com a religião? É por causa de 12 séculos de domínio da Igreja Romana. E nesses 12 séculos não houve progresso algum no saber, na ciência, na cultura. Foi uma paralisia geral.